Ih, rapaz, clima tenso entre os brothers. Normal, né? Normal esse clima tenso, final de campeonato, valendo taça. Aliás, eu quero que deixe o like nesse vídeo só quem torce pro time que já tem duas taças em 2024. O resto, por favor, corre atrás. Cara, vamos lá. Formação nova com três zagueiros, ótima atuação de Dimitri Payet, treta, teve de tudo nessa vitória do Vasco sobre o Deportivo Maldonado no Uruguai. E o Vasco sai com 100% de aproveitamento da série Rio de la Plata. Duas tacinhas, obviamente que simbólicas, mas que estarão lá na nossa sala de troféus, né? Com certeza dá sempre muito orgulho, né? Vale pouco, mas é bom demais ganhar uma taça. Fica como simbologia, né, para essa mentalidade vencedora que eu insisto, Ramon e Emiliano vão implantar no Vasco da Gama. Cara, a formação nova com três zagueiros, como eu disse no pré-jogo, eu acho interessante o teste. Vale o teste. É interessante você ter várias maneiras de jogar, principalmente para um campeonato de 38 rodadas, né? Você não pode ser previsível, você tem que ter variações. Então, só por isso eu achei bacana. Acho que o Vasco sofreu muito pouco defensivamente. No segundo tempo tivemos alguns erros, Léo Jardim deu uma bobeada. No primeiro tempo o Medel dá uma vacilada também, mas ele mesmo corrige. Então acho que é, deixamos pouco espaços, né, para o time do Deportivo Maldonado jogar. Um time fraco também, bem limitado aí tecnicamente, é muito mais raça do que qualquer outra coisa. Então gostei. Uh, Destacar o Medel, mais uma vez, né, uma liderança dentro de campo. É impressionante como todo mundo o respeita, como ele é reconhecido, principalmente aqui no futebol sul-americano. Então dá gosto, tá me dando gosto cada vez mais de ver o Medel em campo com a camisa do Vascão. O time com o Payet é outro. No segundo tempo do primeiro jogo contra o Payet, entra no lugar do Praxedes, o time começa a criar na parte ofensiva. E hoje o Payet já um pouquinho mais solto do que no primeiro jogo, e eu acho que essa questão física em 15, 20 dias vai estar outro esquema, né? Os jogadores ainda estão se soltando das férias, voltando, perdendo aqueles quilinhos né, que a gente ganha normalmente. O Payet não, né? O Payet perdeu foi muitos quilos durante as férias, se cuidou bastante e já começa a colher os frutos na própria pré-temporada. Foi dele o gol, um belo gol, um tapa no canto com muita qualidade. Aliás, uma jogada que começa com a insistência do David, que eu vou falar daqui a pouquinho dele também. Mas não só o gol, o Payet distribuiu passes, lançamentos, teve um belo passe dele no segundo tempo, inclusive que começa a treta ali, que o cara pega ele sem bola, né? Então, para mim, um ótimo jogo do Payet. Se o Payet continuar neste nível de evolução, essa temporada 2024 dele promete. Para mim, o melhor em campo, tá? Deixa a sua opinião nos comentários. Quem foi o melhor do Vasco para você? Para mim, Dimitri Payet. O gol do Payet, como eu disse, não tapa de qualidade na jogada que o David insistiu pela esquerda. E eu entro agora no assunto David porque ele melhorou. Jogou demais, jogou. Não. Mas no primeiro jogo, como ele não acertou nada, esse ele já mostrou alguma coisa. Ele participa da jogada do gol, né? Ele cruza a bola, o Praxedes erra meio que o domínio ali e acaba ajeitando pro Payet. E o Payet bate no canto, fazendo o gol da vitória do Vasco. Mas o David, em outros momentos também, conseguiu preparar uma jogada ou outra, a hora que o Vasco sai ali jogando, né, pressionado, precisa acionar os atacantes, ele consegue preparar uma jogada ou outra, isso pode ajudar muito o Vasco. Só tinha o Verratti no ano passado que fazia isso. O David tem o físico também, né, muito forte, então pode ser um jogador que ajude nisso. O Rossi também um pouco mais solto, dá pra ver que fisicamente os jogadores vão se soltando, tá? Que mais que eu tenho pra falar desse time? A questão dos laterais, né? Gostei muito hoje do Paulo Henrique pelo lado direito e principalmente do Piton pelo lado esquerdo. O Piton, para mim, um dos melhores em campo. Primeiro tempo, para mim, ele foi o melhor. Ele e o Payet. O segundo tempo, com o gol, né? Aí o Payet acaba sendo o destaque. Mas me agradou, né? E isso por quê? Porque jogamos com a linha de três zagueiros, que aí os laterais viram alas. Então eles têm muito mais liberdade para ir à linha de fundo e fazer as jogadas. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Interessante você ter essa variação, por exemplo, ó, a hora que o jogo tiver muito
empipocado ali no meio, muito travado no meio, você abre aí os dois alas, né? Coloca um zagueiro, abre os dois alas que pode ser uma saída de jogo. E é isso, avaliando essa pré-temporada como muito positiva, não só na parte física, mas também na parte técnica, agora com essa formação de 3 zagueiros, né? Técnica e tática. Um Payet que se mostra outro jogador, os jogadores contratados da defesa mostrando ali o seu valor, principalmente o João Vitor. O David ainda tá devendo um pouco, mas já deu uma evoluída. Vamos que vamos. Agora vamos ver se para a terceira rodada do Carioca já coloca esse time titular, se vai ter alguma espécie de mistura, de mescla, né? Não sei. Vamos ver ainda como vai trabalhar o planejamento técnico Ramon Dias. Você que chegou até aqui, deixa aquele like para dar uma força para o nosso trabalho, se inscreve no nosso canal. A gente traz conteúdo do Vasco todo dia em 2 horários para você, tá? Então você já sabe, né? Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê a qualquer momento para mais conteúdo do Vascão da Gama. E até lá!